Olá, muito boa noite a você ligado no canal AgroPlus. Muito obrigado pela sua companhia. Começa mais um programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio todos os dias, de segunda a sexta, viu? Tem assunto de sobra para você ficar muito bem informado por aqui. Nós já discutimos nos últimos dias, na semana passada e ontem a gente discutiu por aqui, bioinsumos. E os bioinsumos, eles passaram inclusive por uma votação de aprovação na Câmara dos Deputados. Ontem, foi votado e agora segue para o Senado. A gente entrevistou ontem, inclusive, aqui, Leonardo Minaré, que é da ProSoja Brasil, e trouxe bastante informação a respeito dos bastidores da votação disso tudo, dos bioinsumos, da aprovação dos bioinsumos aqui no Brasil. Mas, afinal de contas, o que é o bioinsumo? Esse é o principal assunto de hoje, que nós vamos debater, além de outros assuntos, como a isenção do imposto de renda e como que ele vai impactar o agronegócio. Então, a gente tem assuntos importantes para debater. Então, faço o convite para você. Vamos debater o agronegócio? Sem eira nem beira, já convido minha amiga, especialista em agronegócio, Daiane Kirnev. Daiane, já discutimos esse assunto por aqui, falamos de bastidores de votação e tudo mais, mas hoje a gente vai tentar entender um pouco mais sobre o que é esse bioinsumo que tanto se fala, Como que ele é produzido ou reproduzido. Se eu estiver falando errado, inclusive, já tem alguém que vai me corrigir por aqui, Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre o bioinsumo de forma mais técnica, Jossan? Saber um pouco mais sobre o que é definitivamente o bioinsumo. E já vamos falar com ele aprovado, Ontem foi aprovado a lei que autoriza a produção dos bioinsumos. Então, já pegamos o gancho aqui para trazer mais informações sobre esse assunto que é tão interessante e tão discutido. Pois é, e eu estava até pensando aqui, eu estava olhando o nome e o currículo do nosso convidado de hoje, que tem um currículo muito bom aí, rapaz muito estudado, professor, doutor Paulo de Souza Kirnev. Ele é graduado em Engenharia Química pela PUC Paraná, mestre em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, doutor também na mesma área, em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, também pela Universidade Federal do Paraná, e hoje é professor do Magistério Superior do Departamento de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ou seja, ninguém melhor do que ele para nos explicar, Então já faço o convite, Paulo de Souza Kirnev chega conosco aqui para agregar nesse debate, e eu já faço a primeira pergunta para ele, Porque ninguém melhor para responder isso. Paulo, o que é o bioinsumo, Boa noite, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o convite, Jossan, Daiane, muito obrigado. Então, assim, o que é um bioinsumo? É um fermentado, como a gente faz uma cerveja, Então a gente tem uma fonte de nutriente que a gente vai colocar ali, ou fungo, ou bactéria, ou microalga, ou levedura, e esses micro-organismos vão gerar aí moléculas, ou mesmo eles vão atuar como esse bioinsumo, na agricultura, no controle de pragas, na parte de nutrição, estímulo de crescimento e assim por diante. Daiane, eu acho que vocês se conhecem, Sim. Sim, Daiane é minha prima. Vai lá, Daiane. Esse é a parte mais estudiosa da família, eu falo. O Paulo César, ele é uma pessoa muito estudioso, muito técnico. Ele já me ajudou em vários artigos, TCC. Sempre que envolve a parte técnica, eu me socorro a ele, porque ele é a parte mais especializada. Eu vou Obrigado, aproveitar a oportunidade em falar. Paulo César, gostaria de perguntar para você. Você explicou agora o que é um bioinsumo, E eu gostaria de saber
No que o bioinsumo pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado como um pesticida, ele pode ser utilizado como um defensivo, um de daninhas, né, um herbicida. Ele pode ser usado também como adubação? Então, assim, ó, dentro de algumas atividades aí que nós temos dos bioinsumos, né? Então, a gente tem os controles de pragas, tipo lagarta, percevejo, entre outros insetos. Nós temos como estimulantes de crescimento, eles ajudam a solubilizar fósforo, potássio. Então, assim, a gente tem uma infinidade de aplicações de acordo com o micro-organismo que eu vou trabalhar. Então, essas leveduras, bactérias, fungos que a gente utiliza, cada um tem um foco. Então, às vezes a gente pode, por exemplo, pegar um micro-organismo bem comum aí na agricultura, que é o tricoderma. Eu tenho o tricoderma para ajudar a solubilizar fósforo. Só que de uma outra cepa de tricoderma ajuda, por exemplo, no controle de nematóides. Então, assim, vai depender do tipo de micro-organismo, da onde que eu retirei ele da natureza para saber essa aplicação. Mas eu consigo aí disponibilizar uma grande quantidade de nutrientes para ser classificados pelo mapa como fertilizantes, químicos estimulantes. Então, assim, vai depender muito daquilo que eu tenho e quais são as licenças que a gente tem referente a mapa para a gente poder fazer esse registro. Inclusive, essa é uma definição que ela é razoavelmente nova, né? E aí teve que... A termologia da coisa teve que ser... Na verdade, eu acho que eu me equivoquei, né? Existe teve que se entender, né? Teve que entrar em um consenso sobre o que é o bioinsumo, porque afinal de contas, bio é vida. E aí, eu já aproveito e faço a pergunta. Vou fazer duas perguntas em uma, viu? Olha aí eu explorando você, mas vamos lá. Uma delas é o nome, né? Que bioinsumo, que até então, há pouco tempo atrás, ficava um termo aberto, porque não se conhecia esse termo. E eu tive a oportunidade de visitar não sei se eu vou falar corretamente, uma fábrica aqui na nossa cidade, em Itapurá, e eu vi vários tonéis, e eu tive a oportunidade também de receber uma pequena aula, assim, sobre o desenvolvimento. Dentro daqueles tonéis é onde acontece o desenvolvimento, né? Porque são, no final das contas, micro-organismos, é assim que a gente pode chamar, e eles ali dentro, em temperatura, em ambiente apropriados, vão se proliferar. É assim que você transforma um montante em um outro montante muito maior? Exatamente. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa o que tecnicamente a gente chama de caldo de fermentável, que é o quê? Eu vou fazer um meio de cultura, esse meio de cultura eu tenho uma fonte de carbono, eu tenho uma fonte de fósforo, eu tenho uma fonte de nitrogênio, que são elementos fundamentais para a construção de uma nova célula, né? Então, o que é o micro-organismo? É um ser que tem uma única célula. Então, ele vai usar esses nutrientes do meio para se multiplicar. E depois que ele se multiplicou, a gente tem algumas formas de ver se eu tenho meu produto dentro dessa célula, quando eu estou falando de uma molécula química de origem biológica, ou se eu tenho esse material fora da célula, né? Então, a gente tem essas duas formas. Muitas vezes, eu quero o produto vivo. Então, eu quero a célula é meu produto, né? Então, a gente utiliza essas fontes de carbono, fósforo e nitrogênio para fazer com que ela cresça, ela se multiplique dentro desses tonéis. E esses tonéis a gente chama de bioreatores, né? Então, muitas vezes, por exemplo, um outro micro-organismo muito utilizado na agricultura é o Azospirillum brasiliensis, que está nas formulações de inoculante. Eles ajudam a fixar mais nitrogênio na planta. Então, ajuda no processo de adubação. Então, assim, a gente vai pegar esse micro-organismo, colocar nesse tanque sob condições de temperatura, pressão, pH. Eu tenho que evitar que nesses tonéis encontre outras bactérias que não são desejadas, porque isso atrapalha o meu processo. Essas contaminações, muitas vezes, elas podem fazer com que o meu micro-organismo que eu quero não cresça. E daí eu estou jogando um outro produto na minha lavoura, né?
e que não vai ter o efeito que eu preciso. Então, isso gera um custo, né? Então, por isso que no processo de produção, de fermentação desse produto, desse bioinsumo, a gente precisa ter um cuidado em relação à segurança desse produto, então contra contaminações, para a gente garantir que esse produto tenha uma aplicabilidade e que seja viável para mim, né? E hoje em dia a gente está com uma onda nas on-farms, né, que são as produções da própria propriedade, e a gente tem que organizar um projeto de uma biofábrica, que é um termo comum também, dentro da propriedade, só que a gente precisa de pessoas capacitadas para gerir esse processo, né? Então a gente vai cuidar bastante aí do controle de qualidade, dessas minhas sementes, vamos dizer, que é um outro termo técnico que a gente usa para cultivar esses micro-organismos. Então a gente tem a semente, que é o meu pequeno volume que eu peguei no laboratório, e daí eu vou jogar essas sementes no reator, né, nesse bioreator, que vai fazer com que ela se multiplique e vire meu produto, aonde que eu vou aplicar. Antes de eu passar para a Daiane, só para mais uma coisinha a respeito desse assunto, qual que seria a capacidade reprodutiva, se é assim que a gente pode falar? O que eu posso transformar? Se a gente for usar uma quantidade, não sei quais são as medidas utilizadas, peso, ou se tratar uma quantidade, em que quantidade que aquilo pode se tornar em um período determinado? Tá, isso vai depender de micro-organismo para micro-organismo. A gente tem alguns tempos médios, né? Então, assim, bactérias, a gente consegue fazer um aumento de um volume entre 48 horas, 72 horas, né? A gente parte de um volume líquido inicial. Daí, nessa tua pergunta, das partes, né, quais são as unidades, a gente tem que pensar também em duas coisas. A primeira a gente tem dois tipos de fermentação. O que são as fermentações? Como a gente vai produzir esse micro-organismo. A gente tem fermentação em estado sólido e fermentação submersa. São dois termos técnicos. Então, a fermentação submersa é a líquida. Então, a gente vai ter um produto bem líquido ali para disponibilizar esse nutriente. Na fermentação sólida, ali, é como o nome diz. Eu vou ter um material seco, com uma umidade adequada, para fazer o aumento desse micro-organismo. Então, daí, quando eu estou falando em fermentação submersa, eu estou falando que eu vou precisar de um volume inicial líquido. E daí, para fermentação sólida, eu vou precisar de uma quantidade de sólido, ou, a depender, se eu estou trabalhando com fungo, uma solução líquida de esporos. Esporos são sistemas celulares de resistência, onde que, vamos dizer assim, quando a gente abre um saquinho de laranja que a gente esqueceu na geladeira, ela não fica verde? Quando você abre aquele saquinho, sai uma fumacinha. Aquela fumacinha são os esporos. E muitas vezes, para a gente fazer essa fermentação sólida, a gente pega esses poros com um líquido e aplica depois na nossa matriz que o fungo vai crescer. Alguns produtos, na literatura aí, a gente encontra a base de arroz, a base de outros resíduos agroindustriais, como cascas de laranjas e assim por diante. Então, uma outra grande vantagem, né, de se utilizar os bioinsumos é a gente aproveitar esses resíduos de outras indústrias e ter um valor agregado. Então, a gente tem um controle ambiental bacana, porque ele não está sendo desperdiçado ou jogado no meio ambiente produtos que possam gerar outros produtos de valor agregado. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Com certeza. Passo até a bola para a Daiane. Vou aproveitar, a sua explicação foi muito boa e gerou algumas perguntas aqui também com relação a isso. Eu gostaria de saber qual que é a diferença quando a gente fala em bioinsumo e os insumos químicos, né? Dá para abrir mão dos insumos químicos ou cada um tem a sua função? Qual que é o benefício do bioinsumo com relação ao químico? Tá. Vamos dizer assim, o que é um bioinsumo? É um produto, pode ser micro-organismo ou metabólito. Quando a gente fala metabólito, é que o micro-organismo produziu, né?
que vem de uma fonte biológica, né? E o produto químico, normalmente, ele vem de sínteses químicas. Então a gente vai lá no laboratório, sabe o que colocar de cada coisa e a gente estrutura uma molécula. Já no micro-organismo, a gente identifica essa molécula, porque ele já produz essa estrutura, normalmente. Então, esses metabólitos, muitas vezes, eles são metabólitos de defesa, ou seja, que na natureza, no sistema ambiental, aí onde que a gente pode encontrar esses micro-organismos, eles servem para controlar outras populações de micro-organismos. Ou, por exemplo, vamos voltar no tricoderma. O tricoderma, ele produz ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos ajudam ele a degradar a matéria orgânica que está no solo. Então, para o micro-organismo se alimentar, né? E esses próprios ácidos orgânicos, eles ajudam a melhorar a absorção de fósforo. Então, assim, quimicamente, eles estão produzindo estruturas químicas, mas eles são de uma fonte biológica. Agora sim, quando a gente fala, eu vou usar só biológico ou eu vou usar só químico, aí a gente tem que pensar um pouquinho. Porque muitas vezes eu vou fazer o meu controle de lagarta, certo? Então, lagarta, ela ganha resistência fácil a produtos químicos tradicionais, certo? Então, só que se eu tenho uma grande infestação de lagartas, eu usar um produto biológico, não vou ter um controle efetivo. Porque esse micro-organismo que eu vou jogar, por exemplo, uma Bovéria, por exemplo, um Metarrhizium, esses micro-organismos, eles precisam de um tempo para crescer naquele ambiente, infectar a lagarta e gerar o controle. Então, se eu tenho uma infestação muito alta, eu tenho que entrar com químico. Agora, se eu faço um controle preventivo da minha lavoura, utilizando esses micro-organismos, eu consigo fazer com que eu tenha uma efetividade nesse meu controle. Então, sem precisar entrar com produto químico. Outra opção também, a gente pode fazer sistemas de controle misto, utilizando alguns agroquímicos, né, que que não impactam na vida desse micro-organismo e que a gente consiga ter uma efetividade. Porque às vezes a população está média, eu jogo esse produto químico para controlar, por exemplo, as lagartas mais em fase 2, 3 ou 4, e vai ficar os ovos, certo? Então, na hora que eclodirem esses ovos, o fungo já está em condição adequada para controlar. Então, a gente pode trabalhar com manejo misto. Então, vai depender muito. Agora, em relação às vantagens, hoje em dia, os bioinsumos, eles podem, dependendo de quem fabrica, ter um valor um pouco mais alto do que os químicos, certo? Mas a gente tem que pensar daí de um todo, né? A gente está numa era que a gente está pensando em agricultura regenerativa. Então, é como a gente vai pensar nessa agricultura sem gerar impactos e aumentar a minha produtividade. Então, é uma forma de eu utilizar esses micro-organismos, fazer com que eles maximizem o uso do solo sem degradar esse solo, né? Ou contaminar corpos aquáticos, fazer impactos na fauna, na flora, que muitas vezes o químico pode gerar isso. Então, a gente evita utilizando esses agentes biológicos. E agora é um período de transição, né? Que a gente está acostumado com os químicos. E aí, para que a tendência, eu acredito que seja essa, né? A gente transicionar para o bioinsumo, mas isso vai culminar também em gastos, mas que uma hora ele deve se estabilizar, né? Eu tenho uma pergunta que para mim é uma curiosidade. Eu fiz algumas pesquisas e eu encontrei. A gente pode colocar na cabeça, Paulo, o bioinsumo como aquilo mesmo. Essa ainda não é minha pergunta, só para a gente esclarecer. É aquilo ali que fica na fruta, na geladeira, se deixa demais? É aquilo ali que vai se tornar, primeiramente, para depois eu fazer minha segunda pergunta? Tá. Você está falando, por exemplo, se eu peguei minha laranja, deixei ela ficar verde da geladeira... Depende, se aquela da laranja tiver algum controle agronômico, vamos dizer assim, uma atividade agronômica, eu posso pegar aquele fungo que está lá
isolar ele, tirar as bactérias que sempre estão juntas, e daí sim eu vou produzir ele com esse intuito. Mas visivelmente, é isso que ele vai se tornar? O bioinsumo da agricultura? Se ele vai estar nos alimentos nesse sentido? Aquela crostinha, aquele fungo, essas coisas que fica assim, é isso que vai ser desenvolvido em laboratório para que daí leve para... Isso. A gente recolhe amostras de solo, a gente recolhe amostras de água, de alguns animais, de outras plantas. A gente entra um pouco na biologia, que a gente tem micro-organismos, por exemplo, quando a gente está falando em planta, endofíticos. O que quer dizer isso? Eles estão dentro da planta. Estão nos canais ali, onde que leva a seiva para toda a planta, os nutrientes. Eles estão ali dentro. Outros, por exemplo, tem alguns micro-organismos que são aplicados na agricultura, que são tirados de dentro de outros micro-organismos. Uma das classes que estão crescendo ainda os estudos para a agricultura, mas já tem demonstrado boas aplicações, é um conjunto de micro-organismos chamados fungos micorrízicos arbusculares. E esses micro-organismos já foram isolados, são isolados de solo, né? E dentro deles foram isolados outros micro-organismos que também têm aplicabilidade agrícola. Então, assim, a gente encontra dentro de seres ou em qualquer ambiente aí natural. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu estou curioso para saber como que isso chega até o campo, como é que funciona a aplicação do bioinsumo, ou de que maneira que ele chega para dentro da porteira e como que é feita essa aplicação. Mas eu vou deixar a tua resposta para daqui a pouquinho. A gente vai fazer um breve intervalo comercial, voltamos já e aí você, por gentileza, me responda essa pergunta. Beleza. O Agrodebate está de volta e estamos debatendo o que são bioinsumos, né? E como eles são produzidos, estamos tirando algumas dúvidas aí. Então eu já convido de volta a minha amiga Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócio, de volta para esse debate, e Paulo de Souza Kirnev, que é mestre e doutor em engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Paulo, perguntei no bloco anterior como esse bioinsumo chega até o agricultor e de que maneira que ele é aplicado. Então, assim, primeiramente, a gente faz os estudos ambientais. Ou seja, eu vou fazer amostras de plantas, solo, água, todas as formas de água, né? Águas de rio, lagos. Eu, por exemplo, que trabalho com microalgas especificamente, né? Então eu vou lá, coleto essas microalgas e vejo quais são as aplicações. Vamos dizer assim, eu tenho esses micro-organismos com aplicabilidade farmacológica. Então eu vou pegar e separar eles para essa aplicação. Eu encontrei micro-organismos que fazem com que a planta cresça, ou que combate uma lagarta, ou que consiga disponibilizar outros nutrientes. Então daí eu fiz essa minha seleção, né? Que a gente geralmente faz na parte de pesquisa. Então, hoje em dia, as empresas do agro estão investindo muito em pesquisa e desenvolvimento. Então, para isso, para a gente encontrar esses micro-organismos que têm essa aplicação. A partir que a gente fez o isolamento disso, a gente vai desenvolver o meio de cultura. Então, saber quais são as necessidades nutricionais que esse ser vivo microscópico vai precisar. Daí a gente joga no bioreator, né, que a gente falou antes, que é o espaço onde que ele vai crescer numa condição adequada de temperatura, de nutriente, de pH, de oxigênio. Às vezes eu posso não ter oxigênio, às vezes eu posso ter oxigênio, vai depender do micro-organismo. Daí assim a gente gera o nosso bioinsumo. Às vezes a gente pega lá o nosso biofertilizante, ele está falando que ele tem fontes de aminoácidos. Esses fontes de aminoácidos, eles podem vir de várias indústrias. Uma delas é da produção de bioinsumos,
através de pegar essas células, a gente rompe elas, né? E ela vai liberar todos os aminoácidos que a planta precisa. E a gente formula esse produto e disponibiliza no mercado para o agricultor utilizar. Obrigado. Daiane. José, eu gostaria de perguntar para o Paulo, agora com essa novidade aí, novamente, né? A gente fica muito curioso para saber como que eu monto um laboratório na minha fazenda. Qual a viabilidade de eu ter um laboratório no campo? Ou será que é melhor eu fazer uma associação para criar um laboratório, se for muito caro, né, com alguns produtores? E também é muito difícil produzir o próprio bioinsumo. O mercado ele fornece esses micro-organismos, essas moléculas para que eu possa produzir, ou eu teria que ter um campo de pesquisa também? Como que funciona isso? Tá. Vamos começar a pensar em laboratório. O laboratório dentro de uma biofábrica, ele é um ponto bem importante, onde que a gente vai precisar dele para fazer o quê? A nossa pesquisa de desenvolvimento e fazer o nosso controle de qualidade. Hoje, um laboratório, ele varia muito do que você quer dentro desse laboratório, certo? Então, quais são os equipamentos necessários? Mas o básico, vai precisar de vidrarias, daí cada vidraria de laboratório ela tem um preço específico, mas vamos dizer assim, no máximo 60 mil você consegue comprar em vidrarias. Estou jogando um valor meio médio, né? Então pode ser valores maiores ou menores. Então a gente vai precisar de autoclaves, a gente vai precisar de estufas de incubação, micropipetas, tudo isso. Um laboratório básico, a gente vai estar falando aí na casa de uns 100 mil mais ou menos, né? Quando a gente vai para a parte da biofábrica, daí a gente tem que prestar um pouco de atenção, né? Que o barato sai caro. Então a gente tem que pensar numa estrutura adequada para que a gente não tenha problemas sanitários depois, né? Quando eu falo problemas sanitários, é que muitos dos micro-organismos que a gente utiliza na agricultura, eles podem gerar algum tipo de impacto para a saúde, se essas pessoas têm condições, né, de imunodeficiências ou algum tipo de problemas em questão de imunidade. Na parte da produção, não na parte da aplicação, né? Que daí a gente controla isso adequadamente no meu processo. Vamos falar assim, a gente encontra no mercado tanques a partir de 70 mil até 1 milhão, para volumes aí de 50 a 100 litros, certo? A gente encontra também volumes de 200 litros entre 250 mil a 1 milhão e pouquinho. Então vai depender muito da tecnologia, de quem é o seu fornecedor do equipamento. Mas o que a gente tem que prestar atenção, né, na escolha desse equipamento? A gente tem que escolher um aço, um tipo de material desse tanque. Ele tem que ser no mínimo aí com grau alimentício. Então a gente está falando de especificações de ligas metálicas bem focadas, porque se eu tenho corrosão, ou seja, ele enferruja, ele contamina meu material. E muitas vezes essa contaminação ela vai destruir o meu produto. Ou essa minha corrosão ela não contamina em relação a outros micro-organismos, mas ela impede que o meu micro-organismo cresça. Então, eu tenho que selecionar muito bem qual é o meu tipo de equipamento que eu vou utilizar, né? Porém, a parte mais cara não é o equipamento em si, é o que a gente chama de acessórios, que a gente vai utilizar para controle e automação desse meu processo. Porque se eu depender de fazer isso manual, muitas vezes eu posso colocar aí em risco, porque esses tanques eles precisam de oxigênio. Imagina se esse tanque ele pressuriza e chega a explodir. Então eu preciso de ter esse sistema de controle, porque senão é que nem uma panela de pressão. Panela de pressão, quando explode em casa, já faz um estrago. Imagine uma panela de pressão aí de 200 litros, né? Então, assim,
Os equipamentos, uma vez que a gente contrata uma empresa para fazer a instalação disso adequada, fazer o controle e automação desse processo, a gente consegue minimizar todos esses problemas de risco, né? Como qualquer processo de fabricação que a gente encontra, a gente tem risco. Por exemplo, se eu estou lá na fazenda, né, tem um misturador de NPK, que muitas vezes o produtor ele compra o fósforo, potássio, o nitrogênio separado e mistura. Se eu não cuidar, eu posso ter um perigo ali, né? Então, para o bioprocesso é a mesma coisa. Então, eu vou ter que ter esses equipamentos de controle e automação para controlar meu processo e evitar esses problemas de acidentes, né? E aí é onde que entra o valor. Hoje, a gente encontra um sistema completo entre $500.000 a $1,5 milhão por equipamento, independente do volume. Então, é um valor médio. Tem valores maiores e valores um pouco menores. Então, assim, a gente consegue produzir dentro da propriedade. Daí vai depender do volume que esse produtor precisa, certo? Então, assim, esse produtor ele precisa de eu fazer uma fermentação para 50 mil hectares. Compensa aí você ter uma planta meio grande. Agora, se eu estou falando de pequenos produtores, é mais indicado fazer uma associação, uma cooperativa, né? E dessa cooperativa eles produzirem para essa quantidade de terra que eu vou precisar para fazer as aplicações. Então, assim, vai depender muito do tipo de produtor que eu estou querendo atender com esse bioinsumo. Então, assim, é possível produzir sim, mas eu preciso de profissionais também que atendam os controles de produção. Então, a gente está falando de biólogos, a gente está falando de engenheiros, a gente está falando de gente com uma capacitação na área de biotecnologia para desenvolver esses processos, né? E hoje o mercado brasileiro está cada vez mais consumindo esses profissionais, né? Então, é possível sim, respondendo a tua pergunta, é possível sim produzir na propriedade, mas eu vou precisar fazer um investimento. Esse investimento vai depender do tanto de extensão de área que eu vou precisar para aplicar. Daí, às vezes, se eu tenho pouca área, é melhor fazer uma cooperativa. Perfeito, Paulo César, muito bem explicado, porque a gente ouve falar que o pessoal às vezes monta laboratórios adaptados ou tem essa intenção, né? Então é até bom a gente falar sobre isso para explicar os riscos, né? E até ontem mesmo o Leonardo estava explicando para a gente que do risco de você colocar um contaminante assim, né? O produtor não vai querer fazer qualquer coisa para colocar a produção dele em risco, então ele tem que fazer algo bem feito. E a minha próxima pergunta é justamente sobre isso. Quais os riscos ambientais ou para a própria pessoa que pode ter num laboratório assim, que não esteja adequado, sem os devidos cuidados? Primeiramente, dentro de um laboratório, a gente tem que usar os EPIs, né? Como é uma área bem conhecida, né, dentro da academia, então os EPIs básicos de laboratório, que geralmente a gente encontra em empresas farmacêuticas, empresas alimentares, a gente traz isso para a biofábrica, né? Então a gente tem que usar os EPIs de modo adequado. A questão de higiene é muito importante para a gente não ter problemas de contaminação do meu produto e até mesmo se contaminar, né? Porque às vezes, claro que todas as condições, a gente tem condições extremas. Para a maioria da população, tomar dipirona não é um problema. Mas para algumas pessoas, se tomar dipirona, elas acabam necessitando do hospital. O bioinsumo é a mesma coisa. Então, a maioria das pessoas, a gente não vai ter problema nenhum, né, em relação à saúde desse colaborador, tanto na aplicação quanto no desenvolvimento da cultura. Agora, em algumas questões específicas, a gente pode ter esses problemas. Por isso que higiene e a segurança no trabalho são bem importantes dentro da biofábrica. Então,
a gente tem protocolos padrões aí no mercado nacional e externo também, que é tomar banho antes de entrar no laboratório, na hora que vai sair do laboratório também tomar outro banho, né? Então, a higiene é muito importante. Então, às vezes eu vou fazer coleta das mãos dos colaboradores para ver se no dia a dia ele não está trazendo algum contaminante para dentro do laboratório, né? Então, assim, e também vai depender muito do tipo de micro-organismo. A gente tem micro-organismos que a gente utiliza na agricultura que vão de níveis de segurança 1 a 2. A escala vai até 4, certo? Então, assim, eu também tenho que escolher qual micro-organismo eu vou trabalhar. Se eu não tenho uma estrutura de segurança biológica para atender o micro-organismo de nível 2, eu não vou produzir da minha propriedade o micro-organismo de nível 2. E onde a gente encontra essas classificações? A gente encontra na lista de tabelas do Ministério da Saúde. Então, a gente tem alguns micro-organismos, e no próprio mapa, eles também têm essas informações, né? Então, assim, eu vou comprar minha cepa. Que nem, teve uma pergunta, eu acho, anterior, eu acho que eu acabei não respondendo. A gente consegue comprar também, não só dos isolados da natureza. A gente tem empresas, né, que a gente chama de bancos de micro-organismo, que a gente consegue fazer aquisição desses micro-organismos. E lá nesses bancos está escrito, ó, esse é NB1, que é nível de segurança biológica 1. Esse aqui é NB2, se eu produzir a partir de tantos litros. Então, daí a gente tem que ver que para trabalhar com NB2, a gente vai ter que aplicar uma estrutura de segurança mais fina, vamos dizer assim. Então, assim, a gente tem essas questões. Na questão ambiental, ainda não há estudos que dizem que isso é ruim. Até agora, as pesquisas falam que a gente tem uma melhora da qualidade do solo, uma melhora da qualidade da água. Então, a gente está mitigando efeitos causados pelos agentes, os agroquímicos tradicionais, né? A gente pode utilizar para a produção desses micro-organismos resíduos de outras indústrias agroindustriais. Então, a gente tem uma economia circular aí, a gente consegue movimentar uma pequena região, por exemplo, eu vou trabalhar com resíduos de chiqueirões, né, da suinicultura ou da avicultura. Claro que eu vou ter que ter uma pessoa que vai entender direito como eu vou usar esse resíduo para que eu gere um produto adequado para aplicar na agricultura. Gostaria de fazer uma pergunta que eu não sei se te compete, mas a gente está vendo o Brasil discutir a regulação, né, dos bioinsumos, desculpe. E isso está passando, acabou de passar pela Câmara, vai para o Senado. O que é que faltava para que o bioinsumo fosse regularizado? Eu acredito, assim, é uma opinião mais pessoal, né? Eu acredito que é um pouco a questão da demanda do mercado, porque como é um produto relativamente novo, a área da biotecnologia ela é relativamente nova, né? Então ela está ganhando muita força em outros setores, não só o agrícola, né? Como o farmacêutico, o alimentar e assim por diante. Então, dentro, né, no Brasil, a gente começou agora, né? E a gente já começou agora e já na frente de muitos países aí, né? Por exemplo, há um tempo atrás eu fiz um levantamento bibliográfico sobre isso. Se a gente considerar pequenas propriedades ao longo dos Estados Unidos, Europa, e avaliar por país, em média, fora aí do Brasil, a gente tem 6% dos produtores utilizando bioinsumos. Já que no Brasil a gente tem de 50% a 70%, né, dos produtores utilizando bioinsumos, né? Então, assim, devido a essa priorização, talvez, do nosso mercado, da nossa tecnologia, houve agora a necessidade de gerar esse tipo de regulação, né? Então, essa é a minha visão como pesquisador. Maravilha, obrigado. Daiane. Eu gostaria de fazer uma pergunta, César, referente
A gente falou sobre a fábrica, né? Falou sobre os produtos, a necessidade dos cuidados, mas eu gostaria de saber sobre o armazenamento desses produtos. Se eu também teria que ter uma câmara fria, eu tenho que ter outro local adequado, um outro investimento, porque assim, ou eu só fabrico na hora que eu vou utilizar. Como que funciona isso? Então, assim, ó, os produtos biológicos, eles têm o que a gente chama aí, em termos técnicos, shelf life baixo. Shelf life é simplesmente um tempo de prateleira, quanto que ele suporta sem ter degradação. Então, assim, hoje a gente tem vários estudos tentando aumentar esse tempo de prateleira desses bioprodutos, certo? Alguns desses agentes que a gente utiliza para fazer a preservação, eles acabam diminuindo, às vezes, a quantidade de células viáveis. Se a gente pega uma embalagem de um bioproduto, está escrito lá, eu tenho 9, 10 nanonas células por ml, ou esporos por ml, ou UFC por ml. São unidades de concentração. O mapa solicita que tenha aqui pelo menos UFC na embalagem, no rótulo. Então, assim, esses agentes que a gente usa para prolongar, eu tenho que colocar muito mais células para que tenha a quantidade que o mapa exige, que tenha lá no meu produto final. Então, com o passar do tempo, ele vai diminuindo a quantidade de células viáveis. Então, hoje a gente tem essa questão desses estudos que precisam ser feitos e ainda não tem uma conclusão. Mas, normalmente, o que se utiliza? Se utiliza câmaras frias para fazer isso em pequenos tempos para fazer essas preservações. Por exemplo, a minha safra começa em setembro. Eu vou começar a produzir em maio os meus esporos. Vamos falar que estou falando em fermentação sólida. Vou fazer meus esporos lá em maio e vou guardar esses esporos numa câmara fria, para que em setembro comece a fazer as aplicações. Mas também, se eu tenho a possibilidade de produzir e aplicar, é melhor. Né? Então, assim, tem que ver a questão de logística. Muitas vezes, o produtor ele tem uma propriedade, vamos dizer, em Itapurá e uma outra em Sinop. Né? Então, às vezes, o transporte a um caminhão padrão, eu também tenho um problema, que é aquecimento. Aí no Mato Grosso, a temperatura média aí é entre 35 e 40 graus. Entre 35 e 40 graus, para a maioria dos micro-organismos, é letal, acaba matando ele. Então, na hora que eu aplico isso, eu posso ter uma perda de produto. Então, assim, eu tenho que fazer um cuidado, tanto no transporte quanto na armazenação, para estudar melhor como eu vou disponibilizar esse produto. Por isso que a gente, muitas vezes, eles vêm em isopores, né? Se a gente pegar azospirilo, a gente vem ali dentro de uma caixinha com isopor, né? Para quê? Para que ele não sofra tanta variação de temperatura, para que ele não degrade na hora de eu fazer minha aplicação. Então, se eu for fazer uma produção com estoque, eu tenho que ter uma câmara fria. Agora, se eu estou produzindo e eu vou aplicar esse meu produto em até uma semana, não necessariamente eu preciso de uma câmara fria. Então, vai depender da logística que você está trabalhando. Pode ir, Daiane. Paulo César, eu gostaria de fazer uma pergunta que é algo até, às vezes, você como estudioso poderia nos ajudar a responder. Para finalizar aqui, você acha que os bioinsumos são o futuro da agricultura sustentável? Eu só não acho, como tenho certeza. Hoje nós temos uma biodiversidade muito mal explorada, né? Ou seja, a gente não conseguiu isolar todas as bactérias, todos os fungos, todas as microalgas, até vírus que a gente utiliza na agricultura, para desenvolver produtos e soluções agronômicas, né? Então, assim, ainda tem muita coisa para ser estudado, muitos produtos a serem desenvolvidos, novas formulações, até mesmo melhoramento desse shelf life, né, desse tempo de prateleira,
para a agricultura cada vez mais vir como uma fonte de preservar o nosso meio ambiente e gerar uma maior produção, visto que a crescente da sociedade, né, a população cada vez mais está aumentando. A gente precisa de mais alimentos, então a gente precisa de mais arroz, milho, soja, entre outros produtos, para que a gente consiga atender essa demanda mundial de alimentos. E para isso a gente só vai conseguir utilizando esses bioinsumos para garantir uma sanidade do meu solo, porque quando eu tenho um solo sadio, eu tenho maior produtividade. Se eu tenho um solo sadio, eu não tenho impacto ambiental. Então eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou usando o meu ecossistema a meu favor para gerar um produto que vai atender a demanda do mercado. Conversamos com o professor Dr. Paulo de Souza Kirnev, que é graduado em Engenharia Química pela PUC Paraná, é mestre em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, doutor na mesma área, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, ambos pela Universidade Federal do Paraná, e atualmente professor do Magistério Superior do Departamento de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Muito obrigado pela aula e Sim. Passo para a Daiane também para te agradecer. Quero agradecer muito a você, Paulo César, por você sempre estar presente aqui mesmo de longe, ser tão estudioso e tão dedicado e trazer essas informações valiosíssimas aqui para a gente hoje. Nós tivemos uma aula técnica, né? Tenho certeza que vai levar muita informação à população, vai abrir os olhos dos produtores também com relação à fabricação, ao bioinsumo. E eu agradeço a sua participação e espero contar com você mais vezes aqui no programa. Gente, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco o conhecimento, né? Que é essa função do professor, compartilhar um pouco essa informação para que as novas gerações, ou mesmo as antigas, né, se atualizem com essas informações e entrem dentro, né, dessa nova era da agricultura, que é cada vez mais solicitada, né, para a nossa sociedade. Eu agradeço muito mesmo a Daiane, ao Jossan, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É nós que temos que agradecer. Muito obrigado e sempre que quiser, acho que a gente vai dar uma ligadinha aí, pedir uma ajuda tua. Pode ficar à vontade, estou à disposição. Obrigado, um abraço, Paulo César, obrigado mesmo. Daiane, nós dois continuamos o debate por aqui, já que tem outras informações aí, né, que estão circulando no mundo do agronegócio, e uma delas, que eu vou te fazer uma pergunta, quero a tua resposta primeiramente muito sucinta, sim ou não. A gente já sabe, né, da notícia da isenção de imposto de renda para aquelas pessoas, né, que ganham até R$5 mil por mês, que foi o que o Haddad falou. E também ele esclareceu que essa medida não deve ter impacto, né, nas contas públicas, porque deve ser bancada com a taxação extra de quem ganha mais de R$50 mil. Eu quero saber se para você essas informações elas vão gerar um impacto dentro do agronegócio? Sim. Então, daqui a pouco a gente explana mais um pouquinho sobre isso, pode ser? Vamos fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouco o Agrodebate está de volta. O Agrodebate está de volta. Você que continua conosco, muito obrigado pela sua companhia. Todos os dias aqui, de segunda a sexta, o Agrodebate está debatendo o agronegócio. É mais conhecimento, é mais debate para você da porteira para dentro ou você da porteira para fora. Quase que não sai. Trava-língua aqui, tá bom. Daiane, volta aqui comigo. Daiane Kirnev, especialista em agronegócio. A gente recebeu a notícia, né, que o governo vai enviar, né, combinado ao pacote do corte de gastos obrigatórios, a proposta de isentar
de imposto de renda quem ganha 5 mil reais, quem ganha até 5 mil reais por mês. E também o Haddad ele disse que essa medida ela não vai ter impacto sobre as contas públicas, porque vai ser bancada com a taxação extra de quem ganha mais de 50 mil reais, a taxação dos super ricos, né? Mas e aí? Tá bom, as contas públicas não serão afetadas, mas o agronegócio ele deve ser afetado de alguma maneira, porque uma notícia como essa ela não vem de maneira simples, né? Bem, Jossam, essa notícia ela impacta toda a economia, com certeza, né? Primeiramente, trata-se de uma redução de receita gigantesca. Eu acabei vendo nas notícias, eu não tenho certeza, salvo engano, 40 ou 50 bilhões de reais. E essa receita que a economia deixa de receber, que o governo deixa de receber, tem que sair de algum lugar, né? Eles inicialmente falaram sobre a taxação dos super ricos, que são pessoas que recebem até 50 mil reais acima, né? Uma taxação extra, porque a gente sabe que também já são taxados com o imposto de renda e com outras tributações. Porém, Jossam, acredito que não seja suficiente para cobrir esses valores. Então, a gente pode esperar algumas medidas alternativas para cobrir essa conta, porque não está fechando a conta. E assim, a gente já sabe também que o negócio é um setor muito produtivo e também gera uma economia. Então, o que a gente tem um receio? Que leve a conta para o agronegócio de novo. A gente vai falar também, por esses dias, sobre a nova tributação, né? Sobre o novo formato das tributações. E eu acredito que isso seja vinculado, Jossam, eles tentem pegar uma receita aqui no agro também. Essa informação, para você ter noção, Jossam, foi tão impactante para o agronegócio e para o Brasil que o dólar chegou a patamar de R$ 6 hoje, por causa dessa notícia. Só pelo fato da menção anterior do Haddad a essa isenção, né, do imposto de renda, já gerou um impacto muito grande nos negócios, no agronegócio, e até o dólar disparou hoje com a confirmação da notícia, chegando ao patamar de R$ 6. Aí você pode me perguntar, mas não é bom para o agronegócio o dólar a R$ 6? Seria, em tese seria, mas a saca da soja, por exemplo, hoje baixou por causa do risco do negócio, né? Um governo que está abrindo mão de uma receita com uma justificativa que a gente sabe que, eu não sou tributarista, porém, a gente sabe que a conta não está fechando muito bem. Imagine quem é um analista, quem faz as contas corretas, né, Jossam? Então, a gente sabe que tem um impacto muito relevante. Estamos aí com o preço do gado também, diante de todas as notícias subindo. Hoje, a nossa bebida mais consumida do Brasil, que é o café, chegou ao patamar da saca de café em R$ 2.000. Então, a gente está vendo aí que está tendo um monte de repercussão no Brasil, um monte de fatos que afetam o agronegócio e que afetam a economia também, chegando lá no bolso do consumidor. Com relação ao imposto de renda diretamente ao produtor rural, a gente ainda não tem essa notícia de fato, mas com certeza a gente espera algo que venha também para suprir essa falta aí, né, Jossam? Porque, afinal, se você só quer dar um benefício, mas não sabe como tirar depois de outro lugar, é algo que precisa ser estudado, muito bem comentado, um planejamento, né? Não só simplesmente eu vou taxar os super ricos e está tudo certo, só que a gente sabe que as contas não estão fechando aí. Então, tem notícias também que eles estão tentando reajustar a questão de aposentadoria rural. E isso me preocupa muito, Jossam, porque a aposentadoria rural, ela trata-se de uma aposentadoria especial que ela é voltada àqueles pequenos produtores, aquela classe que é a mais simples, mais trabalhadora, que trabalha de sol a sol no campo, que a gente sabe que mais precisa. Então, essa é a minha grande preocupação, que essa conta seja paga aí também
pela aposentadoria especial, que é aquelas pessoas mais simples, mais carentes, os pequenos produtores mesmo. Muito interessante seu ponto de vista, agradeço. Gostaríamos de debater outros assuntos, né, Daiane, mas infelizmente nosso tempo acabou. Então agradeço sua participação mais uma vez no programa de hoje. Obrigado. Eu que agradeço, Jossan, agradeço também a todos os telespectadores, tenham todos uma boa noite. Obrigado, até amanhã então, viu? A você ligado no Agrodebate, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça, o programa é de segunda a sexta. Então fique ligadinho, todos os dias tem informação do agronegócio, tem debate agro por aqui. Boa noite para você e até amanhã. Amanhã sextou.